Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União, sempre de bem com a vida. Nós vamos falar aqui sobre o cristianismo e mais no tocante no que se faz aí com relação à igreja evangélica. E é aquele nosso propósito da gente buscar a sabedoria, compreender o que está acontecendo por aí. É lógico que a gente sabe que o joio sempre vai estar aqui no meio do trigo e nós temos que rechaçar essa ideia que colocaram hoje dentro da igreja. Praticamente hoje você tem um culto à ignorância. Você tem uma busca por dons espirituais e não pelos frutos do Espírito. Se busca muito dons de profecias, dons de revelação, dons de visão, dons para isso, muitos dons. Hoje em dia, querem se sentir poderosos, né, através de revelações e profecias. E nós precisamos entender que o importante não são os dons espirituais. O importante são os frutos do Espírito. Amor, benignidade, mansidão, são os frutos. A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Então tem que ver qual o fruto que nós estamos dando. Quais são os frutos que nós estamos dando? Quais são os frutos que nós estamos dando? Essa tem que ser a pergunta. Como que eu posso ser reconhecido de fato como um cristão? Através de revelações, através de profecias, através dos dons espirituais, ou eu serei reconhecido como um cristão através dos frutos do Espírito? E isso a Bíblia fala quais são os dons, os frutos do Espírito. E a Bíblia enfatiza que é muito mais importante os frutos. E o próprio Jesus falou que nós seremos reconhecidos como cristãos se nós tivermos amor um pelos outros. E o amor é uma característica do fruto do Espírito, não dos dons, e sim do fruto. A sabedoria também. Então, essa coisa que estão colocando aí, né, essa loucura que nós estamos vendo dentro da igreja, isso tem que ser rechaçado. O que tem que ficar claro é o seguinte: a salvação, ela é individual. Deus está olhando o coração. Pode fazer tudo o que você quiser fazer. Nós podemos fazer tudo que nós queremos fazer. Deus está observando a sua intenção. Não tem como enganar Deus. Esses que estão pensando que estão enganando, pode até enganar o ser humano. Fácil de enganar. Por isso que o anticristo, quando se manifestar, logicamente que nós estamos falando para aqueles que acreditam na Bíblia. Não importa qual seja, né, que estão querendo desacreditar a Bíblia. Não importa. Se nós temos a Bíblia como regra de fé, então nós temos que compreender que, logicamente, que o anticristo, ao se manifestar, se ele se manifestasse hoje, levaria 90%, 80% da igreja a ele. Isso ele faria fácil. Porque, infelizmente, nós temos um povo evangélico, nós não estamos generalizando, mas muito pautado em cima das suas emoções. E não em cima disso daqui, ó. Aqui. Eles estão alicerçados nas suas emoções, mas eles não estão alicerçados aqui, na Bíblia, na palavra de Deus. Então, logicamente, como Deus conhece os corações, então, se você não está alicerçado aqui, qualquer vento de doutrina, a Bíblia fala sobre isso, vai levar. Vai levar. Porque você está sem, além de você não estar com os frutos do Espírito, você está sem a sabedoria. E eu quero ler com vocês aqui a palavra de Deus, que está aqui em Provérbios 4, aonde que fala sobre a supremacia
da sabedoria. O quanto é importante nós termos sabedoria. E a sabedoria, ela vai ajudar e muito para que nós possamos compreender tudo o que está acontecendo aí. E os sinais que estão sendo dados. Você vai entender os sinais lendo a palavra de Deus. Não é buscando por profeta A, boca de fogo, trovão, azul, por nomenclaturas que são dadas aí, sapato de fogo. Nesses daí, vocês não irão encontrar, né, não irão ter o conhecimento dos sinais sobre a própria vinda do Senhor, o que está se acontecendo no mundo, as profecias que estão se cumprindo. Esses daí só vão te levar para a perdição. Só vão te levar para a perdição. Esses falsos profetas, esses reveladores, esses só vão te levar para o mau caminho. Vão te levar também para o caminho da perdição. Agora, aqui não. Aqui você vai estar sendo sempre guiado para o caminho de cima. A Bíblia diz que o caminho do justo é para cima. Ele olha para cima, a fim de se livrar do inferno que é embaixo. Você tem que olhar para cima. Você tem que olhar para cá. O teu caminho é a parte de cima. Então, mas se você procede de forma sem a sabedoria, você está caminhando para a parte de baixo. Então, aqui em Provérbios 4, 5, versículo 5, diz assim, olha: adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te afastes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. Sabedoria antes de tudo. Adquire sabedoria para isso. Sabedoria antes de tudo. Adquire sabedoria para isso. Emprega tudo, se esforça, né? Tudo que possuís na aquisição de entendimento. Isso aqui quer dizer o seguinte: é estudar. Isso aqui é você se esforçar, buscar entender. Aqui é comer a palavra, é comer a palavra de Deus. Não é uma coisa só chega aqui, ler e já aprendi. Não, é estudar, é se esforçar, é adquirir, fazer por onde? A sabedoria, o entendimento. E aqui ainda diz que ela vai te proteger. Sabedoria antes de tudo. Adquire sabedoria. Essa aqui eu já li. Exalta, e ela te exaltará. Abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por caminhos de retidão te fiz andar. Por elas, andando, não se estreitarão os seus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à correção, e não alargues, para que... não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pelo caminho dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Rejeita-os, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Quando se fala também sobre essa questão de ímpio, o ímpio, quando se fala muito, o ímpio se dá muito ênfase às pessoas que são do mundo. O ímpio. Não, o ímpio também tem muito ímpio dentro da igreja. Muito ímpio. E ímpio da pior espécie, porque conhece a palavra de Deus, nem conhece, estão usando, aí sim, é o termo bem certo, eles estão usando a palavra de Deus. Isso é impiedade, mas da pior espécie. Então, são esses que estão hoje na igreja e fazendo a igreja de comércio, estão vendendo milagres, estão vendendo curas, estão vendendo o que estão vendendo aí, aquilo que a gente já falou. Esses daí são ímpios. Pessoas também que estão dentro da igreja cometendo adultério, cometendo certos tipos de situações, pessoas que estão
trazendo prejuízos, escarnecimentos a igrejas, eles também são ímpios. Então o ímpio não é só aquele que está lá no mundo. O ímpio é aquele que está aqui dentro da igreja e praticando o que é mal. Então a Bíblia diz que nós temos que fugir deles, correr deles. Temos que se distanciar dessa gente. Então você, através daquilo que a Bíblia está falando sobre a sabedoria, ela vai te proteger, ela vai te guardar. A sabedoria aqui, na palavra de Deus, lógico. Então, você lendo a palavra, ela vai te mostrar, ela vai fazer você ver tudo que está à tua volta. Quando uma pessoa ela começar, né, a agir de forma capciosa, principalmente lideranças, né, pastores, diáconos, essas coisas todas, quando eles começarem com as distorções pela palavra de Deus, como você está se alicerçando na palavra de Deus, logicamente que você vai compreender. E a tua obrigação é fugir disso, fugir deles. Ah, mas para onde a gente vai? Fugir deles. Você tem que guardar a tua fé, o teu amor no Senhor. Então o que acontece? A Bíblia ainda vai mais longe. Ela diz assim, olha, a sabedoria, ela serve de... a sabedoria serve de proteção, como de proteção serve também o dinheiro, né? Só que a excelência da sabedoria com relação ao dinheiro é que ela preserva a vida de quem a possui. Quando se diz sobre, né, a proteção, não é que o dinheiro vai chegar e te proteger, não. Mas ele tem uma função, ele é importante na vida do ser humano, sim. Só que a sabedoria é muito mais importante do que o dinheiro, porque a sabedoria ela preserva a vida de quem a possui. Você caminhando com sabedoria, você vai estar sempre atento. É isso? A qualquer situação, até no seu trabalho, em qualquer local, quando você adquire o conhecimento daquilo que você está fazendo, evidentemente que mesmo aqueles que querem te prejudicar não terão esse êxito, porque você está calcado dentro do teu conhecimento do trabalho. Então, por que você vai temer? Da mesma forma é com relação à fé. Se você estiver alicerçado na palavra de Deus, então qualquer tipo de situações contrárias à palavra você vai identificar. Opa, isso aí não procede de Deus. Essa revelação, ela não procede de Deus. Essa pessoa não está falando pelo Espírito de Deus. Essa pessoa não está falando, não está sendo usada por Deus. Então, é necessário. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, você vai ter que empregar força. Você tem que estudar isso daqui. Você tem que comer a palavra de Deus diariamente. Parece que não, mas diariamente. Não no sentido, lógico, de ficar fanático, mas de você extrair aqui a preciosidade que você tem na palavra. Então, se você conseguir extrair, se você conseguir entender o que está aqui, se você estudar a palavra de Deus, ela vai te preservar, ela vai fazer com que você se desvie, você vai se manter, né? Você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Então, o que acontece? Então, tudo isso que está vindo aí, você não vai ser atingido. Porque é importante você entender que a salvação, você tem que lutar pela salvação. Não importa, mas é o pastor, não importa. Se ele não estiver de acordo com o que está aqui, lembre-se dos crentes de Bereia, né? Paulo falava e eles conferiam na palavra para ver se o que Paulo estava falando era a verdade. Então, da mesma forma somos nós. Temos que observar o que está sendo dito e para onde nós estamos sendo guiados. E você precisa, por mais, não importa, fazer força, esforçai-vos, né, por entrar pela porta estreita, mas é ela que conduz, né, ao reino dos céus. Então, é força, tem que se esforçar, tem que se empenhar muito. E esse empenho virá. Então, leia a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, né? E aí você vai estar alicerçado. Você vai estar muito forte para poder enfrentar as lutas e virão muitas lutas pela frente, até porque, infelizmente, esse joio que está metido dentro da igreja, está levando a igreja para um mau caminho. Então, a igreja ela vai sofrer umas certas represálias por atitude, primeiro pela omissão dos que realmente são cristãos, né? Porque deveriam também estar combatendo esse tipo de prática do que está acontecendo dentro da igreja. Mas fica quieto. Então, o que acontece? Eles estão aí. Não existe uma coisa, gente. Um lugar nunca vai ficar vazio. Nunca. Por exemplo, se você hoje, né, se você está numa área onde tem grama, se essa grama acabar, vai nascer mato. O espaço, ele nunca vai ficar vazio. Sempre alguém vai ocupar o espaço. Então, ocupe, deixe o seu coração
ocupado pelo Senhor. Quem tem que ocupar o seu coração é o Senhor. A sua terra quem tem que ocupar é o Senhor. Se o Senhor não ocupar, alguém vai ocupar esse espaço que você está deixando. E você só consegue evitar que outros ocupem esse espaço através da palavra de Deus. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.